Olá, bem-vindo ao Novo Câmara, esse programa com notas de humor, informação e requinte. O programa de hoje atinge aí vários pedidos, várias expectativas de vocês. Para começar, a gente recebeu o professor Newton Ferreira aqui no estúdio para falar um pouco sobre oratória. Exatamente. Temos também ele, o sucesso, o fenômeno da internet, ou possível fenômeno da internet. Futuro. Ele que está lançando seu canal no YouTube e com exclusividade aqui como tips no Câmara PSEG, ele, Botão, com a série Botão do Excel. Não deixem de comentar aí, viu, gente? Porque ele fica a semana inteira perguntando se teve comentário. Então vocês comentam pra gente poder passar pra eles. Todo dia tá aqui. E a matéria é sobre uma coisa que, olha, quem vem no Sim eu sei que gosta, porque é sempre a primeira pergunta aí de vocês. Hoje tem uma boa cerveja. Exatamente, Então, pra agradar o paladar das pessoas aqui. A gente vai acompanhar uma matéria aí sobre os tipos de cerveja. Deguste. Cerveja é uma bebida que combina perfeitamente com uma mesa de bar, uma boa conversa e os amigos. Por isso, a pauta de hoje agrada a maioria do público. Nós viemos descobrir um pouco mais sobre os tipos de cerveja no mercado. Lucas, quais tipos de cerveja a marca oferece hoje? Hoje a Cevada Pura ela oferece uma linha com mais de 15 tipos de cerveja no mercado. Elas são divididas basicamente entre as nossas cervejas de linhas, que são produzidas ao longo de todo o ano, algumas cervejas colaborativas que são produzidas também com algumas outras cervejarias nacionais e internacionais, e nós temos as linhas especiais, principalmente as Barrel Aged, que são maturadas em barris de carvalho. E hoje, assim, a gente tem mais de 1000 tipos de cerveja, né, no mundo todo, assim. Como a gente pode dividir esses tipos de cervejas, esses rótulos? Interessante. Hoje existe no mundo inteiro alguns órgãos, algumas associações que trabalham com essa questão de estilos, com essa diferenciação de estilo. Realmente é algo muito complexo quando você vai definir e classificar uma cerveja, porque na verdade quando você classifica, você meio que limita a arte da cerveja e até a própria habilidade do próprio cervejeiro em fazer cerveja. Mas basicamente as classificações básicas são pelo estilo de fermentação, o que seria uma lager ou uma ale, uma alta ou baixa fermentação. Hoje nós temos outros estilos de fermentação, fermentação mista, fermentação espontânea. Então você tem subclassificações e além disso você classifica pela escola cervejeira, Ou seja, qual escola ela respeita, qual estilo dentro daquela escola ela respeita. Por exemplo, uma escola inglesa, uma escola americana, uma escola belga ou uma escola alemã. E novas escolas que estão surgindo no mundo, como é o grande fato da cerveja brasileira que está ganhando exponencialmente o reconhecimento mundial. A gente estava comentando aqui que esse ano a gente está tendo um período maior de calor, né? Isso também aumenta a produção. Certamente. O consumo da cerveja está basicamente ligado à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o consumo de cerveja por ser uma bebida refrescante. Mas isso não impede o consumo de alguns estilos específicos que você tem basicamente direcionado às partes frias do ano. São uma cerveja mais concentrada, um teor alcoólico maior, um teor de malte maior na própria cerveja. A gente pode elencar algumas situações em que existe um certo tipo de cerveja que melhor se adapta? Claro, certamente. Para um churrasco, por exemplo, qual é o melhor tipo de cerveja? O churrasco, é importante a gente ter em mente que a cerveja ela vai estar acompanhada por um consumo de comida. Então, na verdade, a gente tem um consumo de comida proteína, que é uma proteína mais pesada, uma comida mais pesada. Então, a gente realmente indica as cervejas mais leves relacionadas ao churrasco. Quando a gente fala, é muito interessante falar sobre isso, quando a gente fala em cervejas leves, a gente não fala basicamente de uma cerveja Pilsen tradicional, porque hoje você tem uma variedade muito grande de cervejas que atende esse tipo de ambiente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas cervejas que a gente tem que seriam ideais para um churrasco. A gente tem basicamente uma Session Tropical IPA. O que é uma Session Tropical IPA? É basicamente uma cerveja elaborada dentro de uma receita de uma IPA, uma cerveja mais lupulada, porém com uma refrescância extremamente maior. Temos uma German Pilsner, que é basicamente uma escola alemã, uma Pilsen dentro daquilo que a gente conhece como Pilsen hoje no Brasil, mas respeitando a escola alemã, que tem um pouquinho mais de amargor, uma cerveja altamente refrescante. Dentro da escola alemã ainda, nós temos a Weissbier, que é uma cerveja de trigo.
um grande xodó da cevada pura, que é uma cerveja Pilsen Lemon Drop. Por que Lemon Drop? Por que ela chama Lemon Drop? Essa cerveja ela leva limão na receita? Não. Basicamente isso é uma característica do lúpulo que é adicionado nela. Uma cerveja totalmente refrescante com um amargor um pouquinho mais elevado. E para um happy hour depois do trabalho, num barzinho com os amigos? Legal. O happy hour eu acho que a pessoa não deve, digamos, se limitar em relação à cerveja. Realmente é o seu momento e é um momento de às vezes ter experiências novas e até mesmo compartilhar com seus amigos presentes. Toda linha de cerveja refrescante é altamente recomendada para um happy hour. Porque, na verdade, você vai ter um ambiente totalmente alegre, totalmente espontâneo. E para os dias mais quentes, né, que a gente tem muito aqui no Brasil? Para os dias mais quentes, eu indicaria basicamente as linhas de cervejas lagers, né, que são basicamente cervejas derivadas da Pilsen, ou uma própria Irish Red Ale. Uma Irish Red Ale é uma cerveja lager também, que tem um alto drinkability, ou seja, você consegue beber ela em certas quantidades maiores do que as cervejas que são mais encorpadas. A maneira como a cerveja é servida altera no seu sabor? O copo, a temperatura? Isso é muito controverso entre os próprios cervejeiros, tá? Eu acredito, eu sou da linha que acredita que sim. Que na verdade não só a própria temperatura, mas que o próprio copo tem influência na cerveja. Mas Lucas, por que um copo teria influência na cerveja, no modo de você beber a cerveja? Basicamente porque o copo ele possui diferentes formatos, diferentes materiais. Isso, na verdade, o formato do copo vai influenciar na exposição de alguns aromas da própria cerveja ou na retenção desses aromas, bem como na troca térmica da cerveja com o ambiente. Então, realmente, no meu ponto de vista, eu concordo que o copo influencia totalmente no paladar da própria cerveja. Não só o copo, às vezes até o jeito que a cerveja é servida. E que dica você deixa aí para quem está nos assistindo para apreciar melhor a cerveja? Eu acho que bebam uma boa cerveja, né? Mas qual a definição da gente beber uma boa cerveja? Eu acho que a gente tem que respeitar os próprios gostos. Realmente trabalhar dentro daquilo que a gente gosta de cerveja. Às vezes tem pessoas que falam, eu não gosto de uma cerveja mais amarga, eu gosto de uma cerveja mais leve, uma Pilsen, uma Weiss, por exemplo. Não tenha vergonha disso. Eu acho que o importante é você beber aquela cerveja que te faz sentir bem. Porque quando a gente bebe a cerveja, na verdade é um encontro entre o seu estado e a própria cerveja. A gente tem que estar preparado para beber ela. Não adianta a gente beber algo que a gente não vai sentir prazer algum. Então beba aquilo que você gosta. Lucas, muito obrigada. Imagina. E você aí de casa, mande pra gente qual tipo de cerveja que você mais gosta. Até mais. Se você é o tipo de pessoa que sente um pouco de dificuldade, um pouco de timidez aí quando enfrenta uma plateia, ou então tem que apresentar algum tipo de programa, de trabalho, hoje o programa é para você. A gente vai receber aqui o professor do MBA Espesal, que também é consultor, Newton Ferreira, né, professor? Seja muito bem-vindo. Com licença. Bem-vindo, professor. Tudo bem, Juliana? Fica à vontade. Como vai? Fique à vontade. Obrigado, com licença. Professor, enfrentar uma plateia, ou então pessoas, não precisa nem ser plateia, mas juntou duas pessoas ali que talvez não conheça, já é uma dificuldade para muita gente, né? É mesmo, representa um desafio. É incrível, nós nos sentimos assim tão à vontade para nos comunicar e nos interagir em várias ações no dia a dia, mas parece que quando nós estamos diante de um público, esse desafio se torna especial. E para a maioria das pessoas, a gente tem a impressão de achar muitas vezes que a dificuldade é só nossa, a ansiedade é só nossa. Pesquisas têm revelado que a maioria das pessoas sentem esse medo da exposição pública. Você já nasceu com esse dom de falar em público ou você tinha dificuldades no começo também? Olha, agradeço pelo comentário elogioso, mas todas as dificuldades do mundo, viu, gente? Aliás, eu tenho o privilégio de estar aqui trabalhando com vocês em função de um trabalho que particularmente eu iniciei há mais de 30 anos, justamente para melhorar como pessoa, como profissional. Eu sou um desses caras extremamente tímidos que você falou, né? E eu sei todas as dificuldades que eu tinha para me comunicar, para me relacionar. Eu acho que eu tive o privilégio de perceber muito jovem ainda, antes dos meus 20 anos, que eu poderia fazer alguma coisa no sentido de melhorar. O que até me deixa um pouco curioso, porque como você começou mesmo se interessou pelo assunto, sabe? De vou me aperfeiçoar e vou pesquisar e trabalhar
nessa área de que é uma área Sim, que sim. muita gente tem dificuldade, como você falou, né? É isso aí. Então, no meu caso, o interesse inicial foi muito em função das minhas próprias frustrações, por perceber as minhas limitações. Aí eu tive o privilégio de procurar um bom curso de oratória. Na época, essa expressão oratória era mais comum, e esse curso me ensinou 3 coisas ali fundamentais, né? Em primeiro lugar, eu percebi que eu não tinha ainda capacidade para falar, mas eu tinha potencial. Saber que eu tinha um potencial que eu poderia me desenvolver ajudou bastante. Segundo lugar, eu aprendi que existiam técnicas, ferramentas para falar bem em público. Ninguém precisa ficar reinventando a roda. Já há mais de 2000 anos, aliás, a humanidade já pesquisa a arte de falar em público. E em terceiro lugar, eu passei a conviver com gente muito boa, que falava bem em público. E parece que quando a gente se aproxima de pessoas que são muito Sente a competentes em alguma necessidade, coisa, né? nós ficamos mais ambiciosos, nós queremos aquilo para nós. Professor, a gente pode falar que falar em público, falar bem em público, é treinamento também? Com toda certeza, todos nós podemos melhorar. Aliás, eu vou até me ater a um provérbio latino que diz que o poeta nasce, o orador se faz. Né? A gente parte do princípio que o poeta talvez dependa de um dom, de uma inspiração especial. O orador se faz, é fruto de um trabalho, de uma dedicação. Então, o treinamento ajuda muito. E tanto eu acredito nisso que mesmo para vocês que já são excelentes comunicadores e são profissionais da área, Obrigado eu pelo trouxe, elogio, até porque eu trouxe aqui até um exercício para vocês Olha, fazerem. daí a gente tá fazer. preocupado. Para ver se esse negócio de treinamento funciona mesmo. Então, ó, eu trouxe aqui um dos exercícios dos nossos treinamentos para vocês. Vocês já ouviram falar em trava e destrava línguas? É um exercício de dicção, assim, bastante interessante. Óbvio, ele traz algum desafio na pronúncia, né? Juliana, você pode ler o número 1, por gentileza, para a gente começar o nosso treinamento breve? Tô tensa, mas posso. Vai lá, Juliana, capricha. Como pouco coco, pouco coco como. Compro pouco coco, pouco coco compro. Puxa, mas foi bem demais. Foi bem, cara. Aí, ó, Eu fiquei até parabéns, chateadíssimo aqui. Olha, jogou o sarrafo lá em cima, viu, Arthur? Agora vai dar mais trabalho, né? Ó, então eu vou passar o número 3 para você. Vai lá, Arthur, capricha. Primeira palavra. Calma. É muita pressão, cara. Eu não trabalho com pressão. Bagre, branco, bagre, branco, bagre. Acho que foi o Dá trabalho, né, Arthur? Dá trabalho porque a gente confunde o bagre. Fácil, tá? O bagre vira brague, daqui a pouco o branco vira banco, Nossa, né? E a gente não, vai é misturando difícil. essas coisas. Veja, né? É o desafio de nós melhorarmos continuamente. Sou um original que não se desoriginalizará, senão quando os originais estiverem desogeneralizados. Olha, diria que você teve uma... Né, você derrapou ainda na Derrapei, última foi palavrinha triste. aí. Deixa eu te dar uma dica super importante. A última palavra aí da frase número 10. Se você pronunciar destacadamente as sílabas, né, você vai perceber que você vai ter muito mais familiaridade com a palavra. Vai lá, capricha separando as Vamos lá. sílabas. Desoriginalizados. Essa é uma dica muito legal. vendo? Né? Anotado aí, ó. Quando você se deparar com dificuldades de pronúncia, volta para um pouco e enfatiza a pronúncia da sílaba, escandindo as sílabas. Essa leitura rápida que às vezes a gente faz em alguma coisa e acaba passando alguma palavra, a gente ou faz ligação com outra, ou como aconteceu dessa vez, eu também, quando bati o olho, achei que fosse a outra palavra, por já ter decorado assim, acaba Sim. atrapalhando também, né? Acaba porque você tem hábitos na sua fonética, na sua pronúncia em torno de uma palavra. De repente surge um elemento novo, pode surgir um desafio. Você que quer continuar aprendendo a como falar em público, espere no próximo intervalo que tem mais, tá muito legal. Fique aí. Passei a aula de vocês, né, e nosso intervalo, que a gente inverte os papéis nesse momento, treinando aqui para destravar um pouco, para ganhar do Arthur da próxima vez. Mas, professor, hoje a gente Nunca tem... serão. A gente encontra, na verdade, várias coisas na internet, entre elas canais que auxiliam também nesse Sim, quesito, sim. né? Esses canais realmente funcionam para quem está assistindo e apresenta, vamos supor, agora em dezembro e quer treinar um pouco, pode aí procurar no YouTube, dar uma acompanhada. Claro, e principalmente, né, na era da informação, a gente tem muita informação na internet, nos canais de vídeo. Todo conhecimento vai seguramente ajudar. Obviamente, você tem que saber fazer a discriminação daquilo que realmente agrega, daquilo que soma, mas eu tenho certeza que vai ajudar, porque o início do processo da competência se apoia no conhecimento. É do conhecimento que eu tenho a chance de
desenvolver habilidades e, a partir daí, enfatizar as atitudes que eu preciso para ser competente. Então, todo o conhecimento, toda a informação, não só buscar canais de vídeo, mas livros que eu possa ler, artigos que eu posso consultar, conversar com gente mais experiente, que já faz apresentações há mais tempo. Por exemplo, quem está fazendo uma monografia tem um orientador. Esse orientador ele já está iniciando, ele já passou por aquelas experiências. Certamente ele pode ajudar aí a trilhar o caminho das pedras. Essa informação sempre vai ajudar. Além da oratória, que é super importante, a linguagem corporal ajuda muito também na hora de você passar a mensagem, né? Eu estou reparando aqui, você fala bastante, você sentou o que você está falando. Tá. Tem alguma dica para o pessoal também? Isso é importante? É extremamente importante, Arthur, até porque o maior impacto das minhas mensagens sobre os ouvintes se dá através da linguagem corporal. Pesquisas têm revelado isso. Obviamente, o que eu falo, né, o conteúdo do meu falar é fundamental, mas a linguagem corporal tem um impacto muito representativo. Então, use sim, né, a sua linguagem corporal. Nós, brasileiros, já levamos uma vantagem. nós somos bastante expressivos. A gente, italianos também. Nós já crescemos um ambiente que estimula muito, né? Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui de gesticular, óbvio, gesticule na sua apresentação, tem um espaço para isso. Comece a sua apresentação com as mãos bem posicionadas, unidas pelas palmas, como eu estou fazendo agora, e a partir daqui, elabore gestos, principalmente gestos espontâneos. Nada daquela coisa de gesto dramatizado, vai parecer robozinho. Político, então, tem que ser natural, tem que ser espontâneo. Procure se posicionar bem diante do público, boa postura, uma postura equilibrada, que demonstre energia, demonstre motivação, demonstre disposição. E uma dica fundamental, olho no olho, gente. E você que dá aula no EAD, como que é você... Para mostrar todas essas etapas, essa preparação, olhando para uma câmera e um cadê? Câmera ali que tá tipo... A simpatia do Felipe já ajuda bastante. Felipe tem um belo sorriso. Vem aqui, Felipe. Hoje. Vem aqui, Felipe. Estreante aqui do câmera. Olha para aqui, chega aqui, dá um sorriso para a câmera. Para quem acompanha a aula do botão, é o famoso Fafodinho. Tem como não fazer uma boa apresentação depois disso? Arthur, mas eu achei interessante a sua pergunta, né? Veja, modéstia à parte, eu me sinto hoje muito à vontade nas aulas à distância, mas eu me sinto muito à vontade depois de simplesmente 30 anos de estudos e práticas em torno disso. No início do meu desenvolvimento como apresentador, eu acho que eu teria todas as dificuldades do mundo, gente. Falar com pessoas do seu lado, num regime de interação já é complexo. Agora, você olhar para uma câmera e imaginar que tem gente ali lá te ouvindo é um desafio. A luz na sua cara, assim, o computador passando. Hoje o nosso tempo de experiência ajuda. É por isso que eu quero, inclusive, dar esse toque para quem está começando agora. Você precisa dar tempo ao tempo. Eu percebo que às vezes as pessoas elas ficam muito ansiosas em querer produzir resultados imediatos e não é assim que funciona, gente. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra. Você precisa continuar trabalhando o seu melhoramento contínuo, né? O seu processo de Kaizen tem que ser constante, entendendo que o resultado ele vai acontecer com o tempo mesmo, ele é fruto de um trabalho. Por isso que eu daria esse toque para você. Aproveita o momento da monografia, eu acho que pode ser aí uma experiência extremamente enriquecedora para você. Não é simplesmente um problema, mas pode ser a grande oportunidade que você precisa para criar um registro positivo, né, em torno dessas suas apresentações. Encare como uma oportunidade, dedique-se, prepare-se, faça a sua parte. Eu tenho certeza que você vai sair fortalecido desse processo, entendendo depois que o tempo está funcionando aí a seu favor, né? Quanto mais tempo de prática, de experiência, mais à vontade você vai se sentir nas apresentações. E acaba tendo consequências também, a gente falou bastante da monografia, mas no dia a dia, né, professor? Porque uma pessoa que sabe se posicionar, por exemplo, numa reunião, ou então numa apresentação, sem que seja dúvida. por menor que ela seja, assim, Sim. tem um peso a mais, né? Com toda certeza, né? O mundo prático, né? O mundo atual, ele premia pessoas que falam bem. Pesquisas revelam Até isso. o lado negro da força, né?
A gente vê líderes que falam muito bem, levando multidões. Veja, a aqueles palavra tem um poder, né? A palavra tem um poder. Como isso vai ser empregado pode se questionar, mas o fato é que nós temos aí um poder à nossa disposição. Vamos falar um pouco do cotidiano das empresas, né, que eu frequento muito no meu dia a dia, né? Além de professor, eu tenho o privilégio de ser instrutor junto aí às maiores e melhores empresas do Brasil, e esse é um trabalho que a gente já faz há mais de 15 anos. Eu já tive o privilégio de interagir com milhares e milhares de pessoas. Gente que fala bem, né? Gente que fala bem passa no processo seletivo. Gente que fala bem, conduz bem suas reuniões, ministra boas palestras, vende melhor, motiva melhor, lidera melhor. Isso tudo, gente, abre perspectivas maravilhosas para a sua carreira, tá? Além de competências técnicas e administrativas, para crescer profissionalmente, seguramente eu tenho que ser um bom comunicador. Isso vai me ajudar a fazer a diferença e liderar o processo na vida das pessoas. Muito bom. Tudo anotado? Todas as dicas anotadas aí? Professor, muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigada, Prazer, A gente professor. se vê em outras oportunidades na aula aqui. Espero que o senhor volte que aqui. Quem sabe no Sim, para acompanhar também esses alunos, né? Que vão vai ser um apresentar privilégio. as Ou para monografias. pessoa mais ainda. Vai ser um privilégio encontrar vocês no Sim, e sempre à disposição, sempre que a gente puder ajudar. Muito Contem obrigada, viu, comigo. professor? Obrigado. Obrigadão. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, fique aí que hoje tem estreia do Tips e muito mais, tá muito legal. Até mais. Oi, eu sou o Botão. Nossa. Oi, eu sou o Botão. E esse é o... Nossa senhora, parece que quando é pra gravar não vai, né? Oi, eu sou o Botão. E esse é o canal Botão do Excel. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês 2 erros básicos na elaboração de planilhas, como identificá-los e como corrigi-los. Imaginem que eu tenho aqui uma base de dados onde eu tenho diferentes formas de se mostrar o escrito câmera P7, por exemplo. Ele precisa estar padronizado, senão eu vou fazer uma análise equivocada dos meus dados. Bom, Botão, para encontrar valores exclusivos, basta colocar um filtro e contar aí quais são os valores. Clica na célula A1, você clica na aba Dados e coloca um filtro. Então, quando eu clicar aqui, ó, eu tenho 3 diferentes tipos de câmera P7. Posso falar para os senhores que essa análise também está errada. Seleciona a minha base de dados, para variar nesse estúdio está um calor, vou reclamar com a equipe de produção. Você vai vir aqui em dados e tem esse itemzinho aqui, ó, que se chama remover duplicatas. Você clica nele, ó. Tem aqui essa aba, certo? E não está contando aqui a linha A1, que é os rótulos, certo? Por quê? Os meus dados contêm cabeçalhos. Se eu clicar e tirar essa marcação, ele vai selecionar a base como um todo. Então eu vou manter e vou dar um OK aqui, meu querido. 2 valores duplicados e removidos e 5 valores exclusivos restantes. Se eu sair dessa base de dados e verificar o que ele manteve como exclusivo, por sacanagem, coloquei um câmera PSEG escrito normal. O segundo câmera PSEG, eu coloquei 3 espaços antes, depois dele, desculpem, e um espaço antes, 2 antes, 3 antes. O que eu quero mostrar com isso, chamar a atenção dos senhores? São valores totalmente diferentes e que quando eu vou fazer uma fórmula de operação condicional, o Excel acaba não assimilando. O truque da camiseta branca é que se eu venho de camiseta branca, esse suorzinho que está aqui, ele é absorvido e aí a gente não tem esse tipo de problema. Agora a Juliana vem com esse papelzinho achando que vai resolver alguma coisa. Então a gente deu uma breve paradinha aqui porque eu estava suando igual tampa de marmita e agora estou com uma nova maquiagem apesar desse negocinho aqui, certo? O primeiro ponto que eu quero corrigir é a questão dos espaços. Então se eu selecionar esta base aqui, vir em página inicial, localizar e selecionar e utilizar a ferramenta substituir, eu posso substituir todos os espaços que eu tenho no meu conjunto de texto, certo? Então onde está aqui, ó, localizar, eu vou dar um espaço e vou substituir por nada, ou seja, onde tem um espaço, ele vai tirar nada, ok? Entendeu? Entendeu? Venho aqui em substituir tudo. Fizemos 15 substituições, pode dar um ok, fechar, que ele substituiu também o espaço que estava entre o câmera PSEG. Então o que nós vamos fazer? Utilizar primeiramente a função mais importante que o Excel tem, que é o que? O botão de voltar. Então você volta aí. Ele voltou com a base antes de eu utilizar o localizar e substituir, Jesus. Já que o localizar e substituir não é a forma mais indicada, eu vou utilizar uma fórmula extremamente útil, meus queridos, para a gente fazer essa correção, que se chama igual a
arrumar. Então vou pegar, selecionar, no caso a minha célula A2 e vou fechar o parênteses. E dou um Enter. Aparentemente não aconteceu nada, mas ele preservou o câmera PSEG com um espaço no meio. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, ó, dar 2 cliques aqui, olha que legal. Me dá o chapéu. É que eu sou meio cabeçudo, vamos ver se cabe. Para arrumar aqui essa questão do acento, você poderia falar assim, bom, botão, utiliza novamente aí, localizar e substituir. Você já parou para pensar quais são as possibilidades de acento na língua portuguesa? Pega só o maldito do A, vai o tio, vai o crase, vai o agudo, vai o que você quiser em cima. Então eu estava enfrentando esse problema um dia e percebi que tem uma fórmula no Excel que ela se chama assim, ó, igual substituir, tá? O que eu fiz? Num belo sábado, tomando uma boa cachaça que eu aprecio muito, eu peguei essa fórmula substituir, encontrei quais são todas as possibilidades de caractere com acento especial que eu tenho no Excel e fiz uma fórmula aninhada. O que é uma fórmula aninhada? Uma fórmula encavalada. Olha aqui que legal. É um substituir em cima do outro, onde ele vai ser substituído pelo caractere respectivo sem o acento especial. Olha aqui no começo, eu tenho ainda a fórmula arrumar. Essa fórmula tirar, ela tira caracteres não imprimíveis que você não enxerga com seus belos olhos azuis que devem estar nos assistindo. Eu vou copiar esta formulazinha bonita. Pode apagar aquele arrumar que eu fiz primeiramente. Aqui está a fórmula. Eu vou apagar essa desgraça e vou colocar a célula A2. Então ele vai aplicar toda essa parafernália que eu criei aqui em cima da célula A2. E vou dar um Enter. Então, se eu arrastar isso aqui agora, olha que legal. Se eu escrever aqui, ó, João, botão, cabeção, ele vai escrever João, botão, cabeção, sem caracteres especiais. O que eu faço agora, botão? Pego isso aqui, então, que você colocou, copio e jogo na minha base antiga? Não, né, meu? Quando você faz isso, você está copiando a fórmula em cima da referência dela. O que vai acontecer? Ele vai perder a referência e vai acontecer pau. Vai dar tela azul, vai quebrar seu computador, o mundo vai acabar, vai explodir. Então não façam isso. Você copia isso daqui, vem aqui em cima e cola como valor. Venho aqui, seleciono a minha base, junto com o rótulo, dados, remover duplicatas. Como eu tenho agora uma coluna aqui do lado, ele abriu esse assistente antes aqui, expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. Eu vou continuar com a seleção atual. E vem em remover duplicatas. Já abriu essa tela que a gente conhece e dá um OK. Ele ficou com apenas um valor exclusivo restante. Se o senhor e a senhora, gatinhos e gatinhas, até então começaram a fazer análise, média C, soma C, soma Cs, o que for Cs aí, conte Cs, com uma base que você não tinha certeza que ela estava padronizada, você pode sim ter feito aí algum tipo de análise errado e tomado uma decisão errada. Gostou? Quer mostrar para a mãe, para o vizinho, para o seu chefe? Se inscreve no canal do YouTube, dá um like. Essa fórmula aqui ela vai estar lá no corpo do texto. Eu também estou na rede social, então se você quiser me seguir, tenho lá no Orkut e no LinkedIn. É só você entrar, curtir e me recomendar nas competências que nós estamos aí. Até o próximo vídeo, meu querido. Um abraço, um beijo nas meninas e um chute nos meninos. Deixa seu like. Mais um Câmera PSEG acaba por aqui. Dessa vez eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, porque foi tudo aí pedido de vocês, hein? Qualquer dúvida ou mais sugestões é só encaminhar e-mail para câmera@pseg.com ou nas nossas redes sociais. Redes sociais que são YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e o MyClass, rede social exclusiva do PSEG, e também o novo canal do YouTube, Botão da Excel. Coloca aqui, pessoal. Gente, dá uma olhada no Botão da Excel, se inscreva, por favor, se inscreva. Vamos levar esse programa pro mundo, pro universo e tudo mais. E deixe seus comentários aqui também do Novo Tips, que o Botão vai ficar feliz em saber. Vai, cara, por favor. Por favor, de verdade. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Funk, né? Se quiser patrocinar esse programa, é só mandar uma pinga, né? Aí, pinga é agro. Mandioca, macaxeira. Só mandar, seu rótulo pode estar aqui, a sua marca. Agro é tudo, agro é pop.